Boa tarde, pessoal! Bem-vindos a mais uma live de aquecimento da jornada da alquimia medicinal das plantas. Eu sou a professora Katrin Gritzmar e eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Então, você já me segue aqui no Instagram? Se você ainda não me segue, aproveita para já começar a seguir, porque aqui sempre tem vídeos com várias dicas para vocês para o uso das plantas medicinais. E olha só, lembrando que eu vou dar 3 aulas gratuitas a partir de amanhã, dias 22, 24 e 26 de abril. 3 aulas gratuitas da Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas, onde eu vou ensinar para vocês que os temperamentos, as personalidades interferem na escolha das plantas medicinais. Se você ainda não se inscreveu, acesse o site katrincursos.com.br, lá vai ter um link para se inscrever na Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas. Você se inscreve lá e nesses dias, nos dias 22, 24 e 26, você vai receber o acesso a essas aulas gratuitas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oportunidade que é tratar a nossa saúde com o uso de plantas medicinais. Vocês sabiam que a gente pode tratar diversos males com o uso de plantas medicinais? A gente vai falar bastante na Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas sobre ansiedade, sobre depressão, sobre insônia. Esses requisitos a gente consegue tratar com certeza com o uso das plantas medicinais, mas não é só isso que a gente consegue tratar com as plantas medicinais, né? A gente consegue, por exemplo, melhorar nossa memória, nossa concentração. Vocês sabiam disso? A gente consegue melhorar o nosso cognitivo, a gente consegue aprender melhor utilizando algumas plantas medicinais. E também a gente consegue utilizar as plantas medicinais de forma externa, né? De forma estética, por exemplo. A gente pode utilizar plantas medicinais para melhorar questões de pele seca. A gente consegue utilizar plantas medicinais para melhorar questões de pele oleosa, né? De acne, de espinha, né, de queda de cabelo, de excesso de oleosidade no couro cabeludo, de cabelos secos também, né? A gente consegue tratar, por exemplo, rosácea, né? Consegue tratar dermatite, consegue tratar psoríase com o uso de plantas medicinais, consegue tratar celulite com o uso de plantas medicinais, né? Olha só, às vezes a gente pensa em plantas, em chás, só para uso interno, né? Para quesitos, eu vou tratar, não tô conseguindo dormir bem, então eu vou tomar um chazinho para dormir melhor. Mas a gente também consegue, sim, fazer tratamentos de beleza com o uso das plantas medicinais e tratamentos de saúde externos também, né? Porque, querendo ou não, a gente consegue tratar psoríase, a gente consegue tratar queimaduras, a gente consegue fazer cicatrização de feridas, tudo de forma externa utilizando as plantas medicinais, né? Olha só, vocês sabiam disso? Que a gente pode fazer tratamento de beleza também com as plantas medicinais, inclusive tratar manchas de pele também. A gente consegue tratar aplicando as plantas medicinais ali na pele para dar uma clareada nas manchas. A gente consegue tratar dores, isso é maravilhoso, né? Tratar dores, inflamações, contusões, dor de cabeça com plantas medicinais, né? Eu acho assim, a coisa mais fácil que tem para fazer a substituição de medicamento por planta medicinal é no caso de dores, né? Trocar analgésicos, anti-inflamatórios, né, pelo uso de plantas medicinais é maravilhoso, né? Poder tratar tua artrite com plantas medicinais, tu poder tratar tuas dores nas costas, tuas dores musculares, tua tendinite, tua bursite, com o uso de plantas medicinais. E a gente tem plantas medicinais poderosíssimas para tratar dores e inflamação em geral também, né?
Se a gente for aí falar em inflamação de garganta, de dor de garganta, a gente tem muitas plantas medicinais, né? Então a gente não precisa partir para os anti-inflamatórios, né? A gente consegue tratar com plantas medicinais e às vezes sendo muito mais efetivo até do que esses anti-inflamatórios, esses analgésicos, né? Que trazem tanto problema na nossa saúde. A gente consegue, sabe o quê? Aumentar a nossa imunidade com o uso de plantas medicinais. Vocês sabiam disso? A gente tem diversas plantas que, usando elas, né, por um tempo, acaba melhorando a nossa imunidade. Então, também, consequentemente, a gente pode usar plantas, e isso eu acho que muitas pessoas já sabem, já fazem, né? Em casos de gripes e resfriados, a gente tem diversos chás que ajudam muito a restabelecer a saúde, muito mais do que um paracetamol, uma dipirona, né, um cataflã, uma nimesulida que as pessoas tomam aí em caso de gripes e resfriados, que são só paliativos, né? Os chás, eles trazem aquele aconchego, aquele calor, realmente te dão um alívio maior em caso de gripes e resfriados, né? Rinite, sinusite, tudo isso a gente consegue tratar com o uso de plantas medicinais, né? É maravilhoso, a gente tem diversos depoimentos de sinusite, por exemplo, sendo tratados com plantas medicinais e ficar anos aí sem utilizar antibióticos e corticoides, né? Que fazem tão mal e criam resistência bacteriana, e o corticoide então nem se fala, né? Utilizando ele em excesso, ele só traz malefícios para a nossa saúde. Aí, eu tenho resultados maravilhosos também com fibromialgia, né? Fibromialgia, claro, são diversos fatores aí envolvidos, né? A gente precisa ter um tratamento um pouquinho mais completo, mas consegue tratar com certeza a fibromialgia. E assim, é incrível, né? Porque as pessoas que ainda utilizam medicamentos sintéticos para fibromialgia, depois que param de utilizar, falam, nossa, por que eu não mudei logo e fiz isso, né? Porque os medicamentos praticamente não me ajudavam em nada, né? E quem tem fibromialgia sabe como é horrível, tem dores no corpo inteiro, né? E a gente consegue ter resultados maravilhosos com o uso de plantas medicinais, com algumas adequações aí na qualidade de vida da pessoa e fica sem medicamento. E é maravilhoso. Artrite, artrose, também a gente consegue tratar dor de cabeça. Nossa, dor de cabeça é maravilhoso para ser usado plantas medicinais para tratar dor de cabeça. Eu até tenho um videozinho ali de dica de dor de cabeça, que é o chazinho de 1000 folhas com cravo da Índia. Vocês já testaram isso? Nossa, é tiro e queda para dor de cabeça. Sempre quando tem alguém com dor de cabeça, eu falo, eu tenho a tintura pronta, né? Toma umas gotinhas aqui de 1000 folhas com cravo da Índia, que já vai passar. Daqui a pouco, daqui a meia hora, ele só fala, nossa, e realmente a dor de cabeça sumiu. Então, assim, pra que, né, se entupir com analgésicos, com os anti-inflamatórios, né? Geralmente, para dor de cabeça, o que a gente usa? Neosaldina, que é dipirona. E a dipirona já é proibida nos Estados Unidos e na Europa. Só no Brasil a gente ainda utiliza dipirona, né? Ou seja, bem, com certeza não faz, né? Porque senão ela não seria proibida na Europa e nos Estados Unidos. Então, assim, a gente consegue tratar com plantas medicinais sem ficar intoxicando o nosso organismo com esses medicamentos aí que não fazem nada bem para o nosso organismo. Fora, né, que vocês também já devem saber e já devem utilizar para má digestão, né? Má digestão, utilizar uma planta medicinal para isso é maravilhoso. Então a gente não precisa utilizar Eno, Estomazil, né? G+, que mais? Esses medicamentos aí, né? O próprio omeprazol, ranitidina, que também já está proibida dá para trocar facilmente todos esses medicamentos sintéticos pelo uso de plantas medicinais. Maravilhoso! A gente tem plantas medicinais tão efetivas quanto o omeprazol, né? Vocês já devem ter ouvido falar da espinheira santa, né? Espinheira santa é tão efetiva quanto. A gente não precisa estar utilizando o omeprazol se a gente tem a espinheira santa que a gente pode utilizar, né? Aí a gente pode tratar cólicas. Nossa, cólicas e gases, temos diversas plantas que ajudam e ajudam muito, né? Vocês já devem ter passado por essa situação, assim, de um dia do trabalho, lá tá o intestino doendo, com gases e cólicas, né? Chega a dar
dar pontadas assim, né, agulhadas no intestino às vezes de tanta cólica que a gente tem e não sabe o que fazer. E um chazinho ali, por exemplo, de um anis estrelado, de um funcho, de uma erva doce, já ia resolver fácil e dar aquele alívio, aquela sensação de que dilui aquela cólica intestinal, né? De gases ali atrapalhando. E é horrível, né? Ficar trabalhando o dia inteiro, às vezes sentado, aí pior ainda, né? A questão de cólica. A gente tem plantas medicinais aí maravilhosas que a gente pode utilizar para tratar esses quesitos. Enjoos também, né? Tanto enjoos, náuseas, enjoo de movimento, sabe aquelas pessoas que andam de carro e ficam enjoadas? Ou a própria gravidez também, né? Traz enjoos. Tudo isso a gente consegue tratar com o uso de plantas medicinais. Falando em gravidez, né? Existe plantas medicinais específicas que grávidas podem utilizar. Grávidas não podem sair utilizando aí qualquer planta medicinal, né? Porque é um problema. Tem várias plantas medicinais abortivas, tem várias plantas medicinais que ajudam a descida da menstruação, né? E a gente não quer isso na gravidez, né? Porque se ajuda a descer a menstruação, consequentemente também vai induzir o aborto, né? Tem plantas que relaxam a musculatura do útero, que vão induzir o aborto. E tem plantas bem comuns até que fazem isso. Vocês sabiam que a camomila não deveria ser utilizada na gravidez? E quantas grávidas vocês conhecem que já utilizaram chazinho de camomila na gravidez? Não é verdade? Então a gente tem que ter esse conhecimento. Tem algumas plantas maravilhosas que grávidas podem sim utilizar, mas a grande maioria não pode não, né? Porque pode interferir ali no processo da gravidez e acabar dando até um aborto. Aí a gente pode utilizar plantas medicinais para azia, para refluxo, né? Para gastrite, para úlcera. A gente tem plantas medicinais que atuam melhor do que esses medicamentos aí. Porque geralmente uma gastrite, uma úlcera, o que que é? É o excesso de ácido clorídrico ali no nosso estômago que gera uma lesão ali na mucosa do nosso estômago e quando vira uma úlcera, vira uma ferida ali, né? E daí a gente tem plantas medicinais que têm ação tanto de baixar o ácido clorídrico do nosso estômago, com isso já diminui aquela queimação, que cicatrizam ali a lesão do nosso estômago e que melhora a mucosa do nosso estômago, revestem mais, lubrificam a mucosa para que o ácido não entre em contato direto com a parede do estômago. Então, olha só, a gente tem um combo completo aí de plantas medicinais que conseguem fazer isso. E o omeprazol, coitado, sozinho não consegue fazer isso não, né? E a gente continua tomando omeprazol, né? Que depois, daqui a algum tempo, vai dar vários problemas de saúde, podendo levar até o Alzheimer, né? Então, plantas medicinais não vão fazer isso, bem pelo contrário, elas protegem a nossa bainha de mielina, os nossos neurônios e vão evitar com que a gente vá ter isso no futuro. Então é maravilhoso. A gente tem plantas medicinais para proteger o fígado, plantas medicinais para proteger nossa vesícula biliar, né? Tem plantas que ajudam na esteatose hepática, que é a gordura do fígado. Eu acho que plantas medicinais é a melhor coisa que tem para tirar gordura no fígado. Tem plantas extremamente efetivas que em 3 meses tira a gordura do fígado, né? E medicamentos às vezes não fazem isso, né? Eu nem conheço medicamento com essa eficácia que tem as plantas medicinais, né? As plantas medicinais são maravilhosas para tirar gordura no fígado, maravilhosas. Para tirar a inflamação de intestino, para síndrome irritável do intestino, tem plantas ótimas para isso, né? Plantas para ajudar a ir no banheiro, plantas para sem serem laxantes, né? Porque assim, hoje em dia, o que a gente vê aí? O sene, que é uma planta sim, só que é uma planta laxativa. É praticamente a mesma coisa que a gente tomar um lactopurga. É uma planta medicinal, porém ela também faz mal, né? Então a gente tem que saber também qual a planta que a gente vai escolher, porque existem plantas que são agressivas. O sene, a cáscara sagrada, o ruibarbo são extremamente agressivos e não são plantas que a gente deveria usar corriqueiramente para a gente poder ir no banheiro, quem tem prisão de ventre, por exemplo, né? Porque são plantas irritantes da mucosa do intestino.
São plantas que, se você utilizar sempre, vão te causar uma dependência. Daqui a pouco você só vai conseguir ir no banheiro se você tomar um chá de sene. Mas aí você me diz, mas é planta medicinal, não faz mal, né? Então assista as lives dessa semana para você ver que sim, planta medicinal faz mal também. A gente precisa saber qual é a planta medicinal certa que a gente vai utilizar. E no caso de uma prisão de ventre, essas plantas, o sene, a cáscara sagrada e o ruibarbo, deveriam ser usadas muito esporadicamente, né? Porque se a gente utilizar sempre, causa sim dependência. E fora que elas dão uma cólica que parece que você utilizou um lactopurga, né? E a gente tem plantas medicinais muito mais sutis, que regulam a nossa flora intestinal e que não vão dar essa irritação absurda aí que essas 3 plantas dão, né? Que elas têm muitas antraquinonas na sua composição. Isso aí, a Fran tá falando aí, plantas medicinais são maravilhosas, mas como tudo em excesso faz mal. Perfeito, é isso aí mesmo, né? A gente tem que utilizar com segurança, de forma correta, né? E tudo em excesso faz mal, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado também. E vocês sabiam que tem até planta pra gente utilizar quando a gente tá com TPM? Sabe, quando a gente tá irritada, quando a gente tem vontade de chorar, né? Quando a gente tá com cólica. Tem plantas medicinais maravilhosas que diminuem esses nossos efeitos de TPM. Vocês sabiam disso? Vocês já utilizaram plantas medicinais para TPM? Acho que isso para muita gente é novidade, né? E tem plantas maravilhosas para a gente utilizar para combater a TPM, combater todo aquele nosso estresse nessas fases que vem antes da menstruação, né? Então, tem plantas ótimas para serem utilizadas para isso, né? A gente não precisa utilizar Buscopan, o que a gente utiliza? Ponstan, esses medicamentos aí para cólicas e para melhorar então as nossas questões ali no caso de TPM. Sim, tem para TPM, obviamente tem para menopausa também, né? Então, tem plantas que diminuem os calorões da menopausa, tem plantas que melhoram a lubrificação vaginal, né? Tem plantas que melhoram as condições secundárias que vêm junto com a menopausa, né? Porque junto com a menopausa, muitas vezes vem um colesterol alto, vem algum problema cardíaco, vem uma depressão, né? Tudo isso os hormônios fazem no nosso organismo. E tudo isso a gente consegue tratar com plantas medicinais, né? A gente consegue melhorar toda essa parte secundária que vem junto ali da menopausa, mas a gente também consegue tratar aquilo que muita gente fala, né? Que é o que mais incomoda, que são os calorões, né? Que são a falta de libido, a falta de lubrificação vaginal. Tudo isso a gente consegue tratar com o uso de plantas medicinais, né? Falando ainda na parte feminina, quem tem síndrome dos ovários policísticos também tem plantas específicas para serem utilizadas que ajudam bastante aí, né, nessa questão de menstruação irregular, de quem tem síndrome dos ovários policísticos, né, na questão de excesso de pelos, né, que muitas vezes quem tem síndrome dos ovários policísticos tem excesso de testosterona e acaba tendo mais hirsutismo, né, que são aqueles pelos que crescem em excesso. Tudo isso a gente consegue tratar com plantas medicinais, vocês sabiam disso? Posso que vocês não sabiam, né? Olha só, né? Por isso que eu digo, é muita oportunidade para vocês, é muita coisa que a gente consegue tratar com plantas medicinais. Endometriose a gente consegue melhorar com o uso de plantas medicinais, né? A gente consegue tratar questões, por exemplo, colesterol, né? Colesterol é maravilhoso tratar com plantas medicinais. A gente não precisa utilizar simvastatina, rosuvastatina, lovastatina, essas estatinas aí, né? A gente com certeza consegue tratar colesterol com o uso de plantas medicinais. Consegue tratar diabetes, controlar a glicemia sanguínea com o uso de diabetes. Sempre de maneira muito assistida, né? Porque quem já utiliza insulina ou outro hipoglicemiante sempre tem que tomar um cuidado maior na hora de utilizar as plantas medicinais, né? E a gente faz essa assessoria para quem utiliza, para utilizar de maneira correta, para não ter, por exemplo, um pico de hipoglicemia, né, associando a insulina com os de plantas medicinais, né? Então, quem não tem conhecimento, sai aí utilizando, não, porque planta medicinal é boa para o diabetes, mas eu já tomo insulina, eu já tomo metformina, eu já tomo glibenclamida, eu vou botar mais uma planta medicinal aí daqui a pouco cai e tem pico de hipoglicemia, né? Então tem que utilizar com responsabilidade, tem que saber como utilizar para isso não acontecer, né?
A gente consegue tratar toda a parte cardíaca também com o uso de plantas medicinais. Vocês sabiam disso? Que tem plantas que melhoram o funcionamento do nosso coração? Que dão mais força para o nosso coração, né? Plantas que deixam ele mais forte. Plantas que evitam com que a gente tenha aterosclerose, que evitam aquela formação de placas de ateroma nas nossas artérias para não ter um infarto, né? Porque o infarto é quando essa placa aí fecha a veia e não passa o sangue e acontece o infarto. E a gente tem muitas plantas medicinais que evitam a formação dessas placas de ateroma, né? Com isso, evita com que você venha ter infarto também. A gente tem plantas medicinais para tratar a circulação sanguínea. A gente tem plantas medicinais para tratar pernas cansadas, varizes, varicosas. Maravilhoso, né? Para diminuir a formação das varizes, para melhorar a circulação sanguínea nas pernas, né? Não chegar no final do dia, as pernas estão doendo, de cansadas, porque a circulação está ruim, né? Tudo isso a gente consegue tratar com plantas medicinais. A gente consegue tratar trombose com o uso de plantas medicinais. E aqui, de novo, a gente tem que ter assessoria, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, a gente tem que estudar para utilizar a planta correta. Porque assim, quem já teve trombose, muitas vezes já toma um anticoagulante. Já toma varfarina, já toma clopidogrel, já toma xarelto, já toma AS, alguma coisa toma. E daí vai colocar uma planta medicinal que também atua, entre aspas, afinando o sangue, o risco de ter uma hemorragia é muito grande, né? Então potencializa muito o efeito. Então aqui a gente também tem que saber como utilizar com segurança para a gente não ter problemas no futuro, certo? Então olha só. Esse conhecimento é importantíssimo, não dá para sair usando assim aleatoriamente, sem conhecimento, porque a gente pode piorar, como a gente já viu no caso de trombose e no caso de diabetes. Se você já usa medicamentos, se você associar, pode piorar. Então você tem que ter a noção de como fazer isso. Outro quesito também que a gente tem que tomar cuidado é no caso de ansiedade. Porque se você já toma algum medicamento para ansiedade, já toma uma sertralina, um citalopram, uma fluoxetina, uma amitriptilina, sei lá, um remédio para dormir, um Rivotril, né, um alprazolam, e daí você associa ainda com plantas medicinais que têm esse potencial super calmante também e sedativo, pode dar um problema, pode vir a desencadear, por exemplo, uma síndrome serotoninérgica também, associando plantas medicinais com esses medicamentos, né? Então a gente tem que ter a noção de utilizar com segurança, com cautela, saber o que utilizar e saber como utilizar, né? Não é sair utilizando porque leu na internet, porque a vizinha indicou, porque muitas vezes pode fazer mal para a sua saúde. E se você utilizar as plantas medicinais de maneira correta, de maneira segura, consequentemente, o que você vai ter? Uma longevidade, um envelhecimento mais saudável, porque existem diversas plantas que são antioxidantes. E o que são plantas antioxidantes? São plantas que combatem os radicais livres. Hoje já está comprovado que os radicais livres são os principais responsáveis por formação de diversas doenças no nosso organismo, né? Porque os radicais livres, eles oxidam as nossas células. E daí, para evitar esse processo de oxidação, a gente utiliza plantas antioxidantes. E daí elas combatem os radicais livres. Combatendo os radicais livres, não vai acontecer essa oxidação celular. Com isso, a probabilidade de desenvolver doenças é muito menor. E aqui, hoje em dia, a gente já tem comprovação de mais 50 doenças causadas pelo excesso de radicais livres, tá? E dentre delas, até inclui pressão alta, diabetes, tá? Tudo isso, aterosclerose precisa de radicais livres ali para oxidar também o LDL, né? A gente precisa de radicais livres para formar câncer, por exemplo, né? E assim, radicais livres estão presentes o tempo inteiro, né? Eles estão presentes na poluição do ar, eles estão presentes nesses estabilizantes, conservantes que a gente come, eles estão presentes na gordura vegetal hidrogenada. Então toda essa parte muito industrializada, excesso de bebida alcoólica, excesso de cigarro, tudo isso
radicais livres para dentro do nosso organismo. E a gente tem que utilizar antioxidantes para combater esses radicais livres, para que eles se neutralizem e não oxidem as nossas células. E se a gente utiliza plantas antioxidantes, a gente consegue ter essa longevidade, porque a gente vai ter menos radicais livres no nosso organismo. Olha só, né? Olha quanta oportunidade de tratamento da tua saúde você tem com o uso de plantas medicinais. E isso é maravilhoso. A gente não precisa ficar utilizando medicamento sintético para tratar a nossa saúde. A gente consegue utilizar as plantas medicinais de maneira muito eficaz. E aí? Interagem comigo, perguntem alguma coisa que vocês querem saber sobre plantas medicinais. Eu falei para vocês que eu ia responder quem falasse como utiliza as plantas medicinais, né, debaixo dos vídeos dessa semana. Então, teve uma pessoa que escreveu assim, ó, que ela faz chá de açafrão e chá de gengibre, que ela faz por decocção, que ela bota para cozinhar, depois que ela parou de cozinhar lá 5 minutinhos, ela desliga e ela tampa e espera esfriar, depois ela filtra e põe na geladeira para utilizar ao longo do dia. Perfeito! Pode ser utilizado com certeza dessa maneira, porque se você tira a planta medicinal de dentro do seu chá, a validade do líquido sem a planta dentro é de 24 horas ser armazenado na geladeira. Então, tudo bem você fazer o chá de manhã, coar, filtrar e deixar na geladeira para tomar ele durante o dia, e você pode utilizar ele tanto quente quanto frio, não tem problema nenhum. E daí, eu tive outra pessoa que falou para mim assim, Catherine, eu tô trocando, substituindo o pó que eu faço shot de manhã por tinturas. E isso é maravilhoso também, porque vocês sabiam que o nosso organismo, ele tem uma dificuldade de extrair os princípios ativos de um pó? E daí se a gente toma pó, tipo cápsulas de pó ou pó da planta, a gente tem que tomar muita água, para essa água ajudar o nosso estômago ali a tentar extrair os princípios ativos. Mas de pó de planta a gente não consegue, nosso organismo não consegue extrair muitos princípios ativos. E quando a gente faz um shot, geralmente a gente pega uma colherzinha ali de chá ou de sobremesa do pó, mistura com um pouquinho de água e toma, né? É assim que a gente faz o shot matinal geralmente. E esse pouquinho de água não é suficiente para extrair os princípios ativos ali que estão no pó. E daí ela falou, depois de que eu ouvi tuas dicas, eu troquei por tintura. E isso é maravilhoso. Porque a tintura, a gente já fez uma extração ali no líquido hidroalcoólico, né? Numa solução hidroalcoólica, ficou ali macerando e extraindo. E depois a gente só precisa utilizar gotinhas. E essas gotinhas vão estar cheias de princípios ativos, porque foi uma extração prévia e uma extração extremamente eficaz. Então você botar ali umas 40 gotinhas de uma tintura no teu shot, mistura de manhã, nossa, você vai ter todos os princípios ativos da planta que você quer ali no teu shot. Muito mais eficaz do que utilizar o pó da planta. Aliás, de novo, falando sobre a tintura, né? A tintura é um método maravilhoso da gente utilizar as plantas medicinais, por exemplo, para quem não gosta de tomar chá. Ou para quem quer fazer um tratamento mais longo, né? Porque às vezes dá preguiça, né? De ficar fazendo chá 3 vezes ao dia por um mês ali para fazer um tratamento. Nos primeiros 2, 3 dias, na primeira semana até vai, né? Aí depois começa a ficar de saco cheio de ficar fazendo chá todo dia, ou às vezes a gente não tem nem tempo, né? E a tintura, como ela tá pronta, você só precisa pegar gotinhas e diluir na água. Nossa, muito prático de ser utilizado, né? Tanto para tratamentos, quanto para manter a saúde, quanto para fazer esses shots matinais aí, né? Muito prático de utilizar. E a gente obtém muitos benefícios, né? Muitos princípios ativos ali extraídos das plantas medicinais através da tintura. Então, a tintura para mim é o melhor método de utilizar as plantas medicinais, né? Muito eficaz e muito fácil de fazer. Muito fácil de fazer. Qualquer um consegue fazer tintura de plantas medicinais em casa, porque realmente é muito fácil de fazer. E depois que está pronto, é muito fácil de utilizar. E a validade da tintura é de 2 anos, porque ela é em álcool,
né? Então você consegue utilizar aí por muito tempo aprendendo a fazer tintura, né? Extraindo muitos princípios ativos. Hoje vocês estão tão quietinhos, não estão falando nada, estão sem dúvidas? Então, mais uma vez, eu quero chamar vocês que ainda não se inscreveram, que se inscrevam para Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas, onde eu vou dar 3 aulas gratuitas para vocês nos dias 22, 24 e 26 de abril, ou seja, começa amanhã. Então, ainda dá tempo de você se inscrever, que amanhã você recebe o acesso à primeira aula, a aula do dia 22. E para você se inscrever, basta entrar no site catrincursos.com.br, clicar no linkzinho que eu quero me inscrever para a Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas, colocar ali seus dados, que daí você já amanhã você já vai receber o acesso à aula, a primeira aula, né? Que é a aula de amanhã. Aí na quarta-feira você recebe o acesso da aula de quarta e na sexta você recebe o acesso da aula de sexta. Quais as melhores tinturas antioxidantes? Eu gosto muito da tintura de cúrcuma, da tintura de chá verde, são extremamente antioxidantes, né? E daí, essas aulas, tá? Se você quiser convidar alguém durante a semana para se inscrever, pode se inscrever, porque essas aulas ficam gravadas, tá? Então, eu não me inscrevi, acabei me inscrevendo só na quarta, eu perdi a aula de segunda? Não, você vai receber o acesso para assistir tanto a aula de segunda quanto a aula de quarta. Essas aulas, elas ficam gravadas até no próximo domingo. Aí no próximo domingo as aulas caem fora. Então, se você ainda quiser se inscrever para a Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas no sábado, ou no próprio domingo que vem, você ainda consegue se inscrever e você consegue assistir em um dia as 3 aulas, que elas vão ficar disponíveis ali até o próximo domingo. Então, lembrando, na segunda-feira vai ser liberada a primeira aula, no dia 22. Na quarta-feira, a aula do dia 24, né? A segunda aula. E a terceira aula no dia 26, sexta-feira. As 3 aulas gratuitas, então, vão ser liberadas aí nessa semana. E é só se inscrever para receber o acesso a essas aulas, onde eu vou te ensinar que a sua personalidade, os seus temperamentos influenciam nas escolhas das plantas medicinais que você vai utilizar. Vocês sabiam disso? Isso tudo eu vou te ensinar aí nessas 3 aulinhas que eu vou dar na semana que vem. E aí, mais dúvidas? É isso? Então, eu espero vocês amanhã na primeira aula gratuita da Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas. Um ótimo fim de tarde, um ótimo domingo para vocês ainda e a gente se vê amanhã nas aulas. Beijo, até amanhã!